Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de Hora da Coisa. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Dial, mas você pode fazê-lo também pela internet, embora não seja um programa caça-cliques. Mas pode, clica aí, dá dedinho positivo, aperta o sininho, faz tudo que você quiser. Não quero fazer nada disso, também é livre, não precisa fazer. Se acompanhar pela internet, sempre Rádio Band News FM ou aplicativo Band Rádios. Perdi. Tá bom, perdeu. Vai lá no meu blog, né, www.reinaldozevedo.com.br, e você é redirecionado para o blog lá no UOL e você acompanha também. Um monte de gente está fazendo isso. Mayara Bastianello. Oi, tudo bem? Ontem, você sabe que você não estava aqui. Escala de folga. Boa noite. Boa noite. E nós imaginamos você, né? O quê? Fazendo Quem o sabe quê? eu ainda sou uma Maldades. garotinha, rezando baixo. Eu tava fazendo maldade com a pescando sujeira da minha casa, fazendo faxina. por ser uma menina má. Cara, não fica. Juro. A gente imaginando coisas aqui. Eu tô estragando, né? Tá estragando. Não tá. estraga a imaginação, inclusive a imaginação dos ouvintes. Ai, dos desculpa. espectadores. Você tem que imaginar uma vida Não, mas assim. depois da faxina eu fui fazer maldade. Porque o quê? Quando elas olham para Fábio Cuba, já pensam logo o quê? Hoje ele tá mais jovem, né? Fábio tá mais jovem. Comprou um barbeador, não sabia usar direito. Foi isso mesmo. O pior é que foi isso mesmo. Fábio Cuba, eu vou agora lançar uma questão aqui que para mim distingue. Cuidado com a resposta, porque eu respeito um grupo de pessoas e não respeito o outro. Manda. Há dois grupos de pessoas: os que leem manual de instrução e entendem, e os que leem e não entendem. Eu tava ansioso. A barba tava coçando Eu muito. juro que eu li. Então, pronto, você é do grupo das pessoas respeitáveis que, como eu, leem manual de instrução Eu e não não leio. conseguem entender zorra nenhuma. Eu não leio porque eu não vou entender. É incompreensível. Justamente a parte do pente do barbeador não tava muito clara, entendeu? E eles fazem umas traduções que os manuais são feitos provavelmente em inglês. Se vem em português só, eles fazem umas traduções e não dá para entender. Eu troquei um aparelho de ar-condicionado da minha casa e eu falei, peguei um outro lá, falei, vamos ver como é que funciona. Não entendi nada, aí eu fui no tentativa e erro e aprendi tudo. É isso. Entendeu? Porque o que tá lá... Na próxima vez eu não erro Então não mais. venham me falar. Se você é do tipo que entende manual de instrução, você pode não ser uma pessoa boa. Sai daqui. Nem aparece. Eu tenho um amigo que ele trabalhava, não sei se trabalha ainda, faz tempo que eu não falo com ele, numa empresa que fazia traduções de manuais de instrução. E realmente as traduções são uma coisa complicada, porque é bem específico, né? É incompreensível, e às vezes eles falam lá uma linguagem técnica e não quer dizer exatamente aquilo, quer dizer outra coisa. Então, atenção, você que não entende manual de instrução, 95% da humanidade e os 5% podem ser pessoas perigosas. Eu temo que ele, como é uma pessoa concentrada, né, que vem ali com aquela coisa... Ma oggi devo dire che ti voglio bene. Boa noite. Aquela coisa florentina siciliana, você entende, Manoel? Não. Bom. Você, fale no chat, se você é do tipo que entende manual de instrução. Manifeste-se. Você sabe que eu também pego o manual de instrução e não consigo. Me deram o manual de instrução do governo. Aí eu olhei aquilo e disse, não estou entendendo nada. Deixa pra lá. Vamos fazer de outro jeito. Vamos tirar só o viés ideológico e o resto acontece isso daí. Tem que aguentar a gente com o nosso bom humor também, né? Fazer o quê? Você veja que nem sempre a gente está aqui falando que a gente sabe tudo, né? A gente não consegue ler manual de instrução nem de aparelho de ar-condicionado. O Fábio Cuba não conseguiu ler direito do barbeador. Mísero barbeador. E depois querem armar a população. Não sabe nem usar um barbeador? Dá uma ponto 40. Não é isso. Não sabe ler manual de instrução e fica dando dica pro governo. Fica falando que o governo tá errado. Onde já se viu, fica falando que não é assim. Não sabe nem ler manual de instrução. Olha aqui.
Bolsonaro! Bolsonaro, ó, se Vossa Excelência... Não, agora é senhor, não pode mais falar Vossa Excelência. Não pode. Se o senhor tivesse seguido algumas dicas minhas, não de alguns malucos que o cercam, né? Amanhã minha coluna Folha trata de malucos. Inclusive com um certo aporte teórico. Né? Algumas coisas erradas não teriam acontecido, acredite. Né? Porque eu já disse aqui uma máxima de Santo Agostinho, ô Fábio Cuba, né? Que é a seguinte. Momento cultural. Mais vale quem me critica porque me corrige do que quem me elogia porque me corrompe. Né? A crítica corrige, o elogio corrompe, mas no sentido de corroer, que é o sentido original da palavra corromper, que depois acabou de dar a palavra corrupção. A corrupção é tudo aquilo que representa uma deterioração do estado original, uma corrosão do estado original. Né? Por isso que dá a palavra corrupção, porque a corrupção é a corrosão do caráter. Né? Mas a corrupção tem um sentido mais amplo. Né? Quando você diz que algo está corrompido, é porque algo está contaminado, né? Corroído. Então, o elogio permanente, ele pode corroer, ele pode corromper. Porque a pessoa, em vez de se corrigir, ela reitera no erro. Por exemplo, um pai que tem filhos que fazem coisas que não devem fazer. Se você só elogia, se mais do que elogiar você premia, os filhos continuarão a fazer coisas erradas. Porque tem a referência do pai, pegando na mão e passando a mão na cabeça. Né? Sabe, criança que mexe em tudo, o pai olha e nem dá bronca. Às vezes eu sei que a criança é incontrolável, mas tem que falar pelo menos não, né? Não vai fazer isso aí não. Mas tem gente que acha bonito. Entendeu? Que aquela coisa assim, o pai, a tia chega, a criança faz xixi na sala, fala, ai que bonitinho. Não é bonitinho. Tem que falar que não pode. E assim, com os governos também. Faz coisa errada, tende a apontar. E o Bolsonaro, em relação à Venezuela, está reiterando nas falas erradas. Ontem, mais uma vez. Então ele já tinha dito que fazer ou não guerra com a Venezuela, ou permitir a passagem de tropas americanas pelo Brasil, ele escreveu no Twitter, é uma decisão exclusivamente dele. Escreveu isso em caixa alta. Que é para deixar claro, deixar bem marcado. Né? Nas redes sociais, a caixa alta vale por um grito, não é isso? Por falar alto. Por projetar a voz. Não depende, eu já disse isso aqui. Numa coluna da Folha de 29 de março, eu já alertei o presidente da República de que ele já cometeu crimes de responsabilidade. Cometeu crime de responsabilidade quando espalhou vídeo pornô. Quebra do decoro, Lei 1079. Cometeu crime de responsabilidade quando foi à CIA confessadamente para cuidar da queda do Nicolás Maduro. Hostilizar governo estrangeiro, sem causa para isso. O que também contraria um fundamento constitucional. Acho que é artigo 4º. Né? O princípio da não ingerência, da não intervenção. E cometeu crime de responsabilidade quando mandou comemorar o golpe militar de 64. Crimes de responsabilidade, Fábio Cuba, não prescrevem eles, no exercício do mandato. Você cometeu no primeiro dia do mandato, ele vale até o último dia do mandato. Sim. E como eu escrevi nessa mesma coluna e já disse aqui, os crimes de responsabilidade, por si, não derrubam ninguém. A Dilma deu lá a pedalada dela. Pedaladinha, não foi pedaladona, mas pedaladinha. Mas crime pequeno também é crime. Mas foi uma pedaladinha. Mas pedalou. PT nega, pedalou.
Se a economia tivesse ido bem, se o emprego estivesse bem, se a inflação estivesse baixa, se o juro estivesse baixo, alguém ia derrubar a Dilma. Vocês já viram um governo virtuoso cair por impeachment? Eu até brinquei aqui, o Clinton nos Estados Unidos até conseguiu emplacar a versão de que sexo oral não é sexo. Ele cometeu perjúrio, ele negou ao Congresso que tinha tido relações sexuais com a Mônica Lewinsky. Ficou comprovado que sim. A moça era do tipo que cuidava de deixar provas, né? Não, lembra a Mônica Lewinsky? Vai ser profissional, assim, né? Você lembra o que ela fez, né? Se não lembra, procura na internet, né? Nem lavou o vestido. Né? Pra quê? Afinal de contas, você tem ali... É um negócio famoso. Você tem ali o DNA, museu, você tem o DNA presidencial, né? Porque... Então, vai saber o futuro. Vai saber o futuro. Então, porque os Estados Unidos estavam vivendo os chamados superávites gêmeos, a economia estava indo muito bem, estava todo mundo feliz com o Clinton. Acabou. Ele não cai. Dilma não teria caído. Por quê? Porque o impeachment é um processo, na verdade, embora tenha de cometer o crime de responsabilidade, mas desde o começo ele é um processo político. Foram 12 ou 13 pedidos antes que nem passou pelo presidente. Quer dizer, chegou ao presidente e não foi pro... Aí o Cunha que tem, né? Cunha, o presidente da Câmara, é uma decisão monocrática, dar início à tramitação, não, o Cunha pegou e deu início à tramitação. Se a Dilma tivesse pelo 1/3, bastava, 1/3 dos deputados, a coisa não teria prosperado. Não teria nem ido para o Senado, mas ela não tinha. Se tivesse pelo menos 1/3 do Senado, não teria sido condenada, mas ela não tinha. E presidentes mantêm ou não maiorias no Congresso a depender do desempenho do seu governo. Se for bem, bem. Se for mal, mal. Com o crime de responsabilidade já cometido, aí você desarquiva o crime de responsabilidade. É simples assim. É simples assim, mas é muito complicado, porque quando você tem o presidencialismo, você derruba um presidente, ainda que legalmente, os sortilégios são grandes e nós estamos vivendo ainda consequências disso. Então não é uma operação corriqueira. Daí que os presidentes devam tomar cuidado. Pedaladas institucionais o Bolsonaro já deu, citei 3 aqui. E agora, no caso da Venezuela, se não tomar cuidado, as coisas vão se complicar muito. Porque notem, os nossos militares até agora, tanto os que estão no governo como os que estão fora do governo, descartam a intervenção militar, que seria uma catástrofe. A catástrofe tem graus e todos eles catastróficos, mas tem. A maior de todas as catástrofes seria o Brasil se envolver diretamente. Porque quem se envolve diretamente é responsável pelo que vem depois. A outra catástrofe seria os Estados Unidos, de algum jeito, fazerem uma intervenção sem o concurso do Brasil, e aí o Brasil realmente vira um quintal, porque o Brasil é o líder da América Latina. Se os Estados Unidos fazem isso sem a concordância do Brasil, estão dizendo para o próprio Brasil, e no dia que nos der na veneta, a gente faz isso com vocês também. É isso que significa nas relações internacionais. É bom que vocês tenham claro isso. Não existe nação amiga que invade a outra nação num continente sem consulta e continua amiga. É um ato hostil. E há a possibilidade de o Brasil ceder território como apoio. O Ernesto Araújo, chanceler da turma do Olavo de Carvalho, quer dar quer que o aeroporto de Macapá sirva de base para os Estados Unidos e quer abrir um corredor na Amazônia para que os Estados Unidos ataquem a Venezuela. Os militares são radicalmente contra essas coisas todas. Só que os militares estão em baixa. Olha que curioso. Não houve governo de Fernando Henrique, não houve governo de Lula, de PT, de ninguém que tivesse humilhado os militares como o Bolsonaro está fazendo. E aí tem um componente que é psicanalítico também. É bom lembrar que ele foi punido quando soldado.
por indisciplina. Ele deu entrevistas dizendo que as Forças Armadas brasileiras estão sucateadas, o que é mentira. Podem não estar no que elas gostariam de estar, mas sucateadas não. O Brasil investiu em 2014, os dados disponíveis com todos os países, 1,4% do seu PIB em segurança. O Japão investiu 1%. Não, sim, a economia japonesa é muito maior do que a do Brasil, mas cada país tem a força militar também, de acordo com a sua riqueza. O Brasil é o 11º país em orçamento militar no mundo. Os 10 primeiros são países ricos. O Brasil tem quase o orçamento militar de segurança da Alemanha. Mas disse que está sucateado. Ontem decidiu, não foi ontem, foi dia 30, acho o decreto, né? Decidiu dar a ordem de Rio Branco para o Olavo de Carvalho, que trata os militares aos chutes. A humilhação foi aos militares. O Mourão está junto. E atenção, ordem do Rio Branco, nem sei se está aqui, que fique claro, ele fraudou a regra. Ele fraudou a regra. Lá no meu blog vocês encontram o link para as regras para a concessão da Ordem de Rio Branco. Eu peguei o trecho, publiquei o trecho. O Olavo de Carvalho não se encaixa nos critérios para ganhar a Gran Cruz, que é o grau máximo da Ordem de Rio Branco. Fraudou o critério para conceder ao Olavo de Carvalho e para deixar claro ao Milton Mourão e ao conjunto dos militares que ele faz o que ele bem entende. E quando escreveu no Twitter, segundo a apuração da Folha, eu dou a fonte porque eu não tenho essa apuração, a Folha está lá e acredito que tenha checado isso direito. Quando escreveu cabe exclusivamente a mim, ao presidente, ele estava falando com os militares. Dizendo, não, eu sei que vocês não querem, mas e se eu quiser? E eu vou tratar dessas implicações agora. Porque ontem, dando uma entrevista coletiva, a nossa Band News estava gloriosamente lá com o seu microfone, né? O Bolsonaro foi indagado se os Estados Unidos haviam pedido para passar pelo território brasileiro num eventual ataque à Venezuela. E o presidente, eu vou botar no ar agora o trecho da fala, e o presidente disse isto aqui, tá aí na agulha, ô Fábio Cuba? Vai lá. Por enquanto não há nenhum contato nesse sentido. Se porventura vier, o que é normal nós acontecemos, o presidente reúne o Conselho de Defesa, toma a decisão, participa o Parlamento brasileiro. Até agora não há nenhum pedido, se porventura vier, e aí vem o que quer, o que pode essa língua, né? Que ele diz, o que é normal nós acontecermos, eu não entendi o que isso quer dizer, nem ele, mas eu entendi mais ou menos assim, o que ele quer dizer, o que é normal acontecer, né? Se porventura vier, o que é normal acontecer? É normal acontecer dos Estados Unidos pedirem para usar o território brasileiro para atacar outro país? Aí ele diz, nós vamos tomar decisão, vamos participar ao Parlamento brasileiro. Participar ao Parlamento brasileiro. O Vale Bene vai entrar na internet agora, na Constituição Federal, no artigo 49 da Constituição, inciso 2, para a gente ver o que está escrito lá. E o Vale Bene, com aquela voz de barítono, vai projetar a voz. Um barítono meio resfriado. Vai projetar a voz para dizer o que está escrito na Constituição. O que está escrito na Constituição sobre, Vale Bene, intervenção militar
e passagem de tropas estrangeiras pelo Brasil. O que está escrito? Artigo 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional, inciso 2º, autorizar o presidente da República a declarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei complementar. Como é que é? Então, é o quê? Autorizar o presidente da República. Cabe ao Congresso autorizar. Autorizar. Portanto, só autoriza quem tem a autoridade. Então não tem essa de que o Bolsonaro vai participar. E ainda assim tem que ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa, conforme consta do artigo 137 da Constituição. Está lá, inciso 2. Uma dica para o meu querido amigo Vólio Bene. Os incisos a gente usa 2, não segundo. Segundo é para parágrafo. É cardinal, não é ordinal. Então, olha. Mas aí tem uma pergunta. Meu querido Fábio, meu querido Vólio Bene, minha querida Maiara. Qual? O comandante das Forças Armadas é o presidente. Sim. Aí o presidente manda, ataca. Os militares fazem o quê? Fraudam a Constituição. Então, assim, ataca sem o Congresso. Ou então ele pede para o Congresso, ele ouve o Conselho da República, o Conselho de Defesa, como pede o artigo 137. Os conselhos dizem ok. Pode dizer não ok, mas aí isso não é autorizativo, é só uma opinião. Ele leva a questão para o Congresso. O Congresso diz não. Aí ele diz para os militares, fogo. Aí os militares têm 2 caminhos. Segundo o Código Militar, ninguém é obrigado a obedecer uma ordem superior que contraria a lei. Se acontecer isso, o Bolsonaro caiu. Né? Ou os militares contra o Congresso vão fazer intervenção. Alguém recorre ao Supremo, o Supremo diz não é para fazer intervenção porque é ilegal. Porque é uma questão constitucional. E mesmo assim os militares fazem, então aí é golpe militar. Autogolpe militar. Vai ser o quê? Reparem que golpe militar não é fácil de dar nem na Venezuela. Observe que aquela pantomima da ajuda... Quando eu digo pantomima, não é porque o Maduro é bacana. O Maduro é um vagabundo. Só estou dizendo que esse Guaidó é um faroleiro. Quem não percebeu isso ainda é porque não tem experiência social, traquejo, estudo, nada. Reparem que o troço da ajuda humanitária, o mundo apoiou e tal. O golpe militar... E consta que tramado aqui no Brasil, olha, não estamos nos metendo num... Não, nem na Venezuela, que é um canalha que está lá no poder. Presidente, no dia 29 de março, eu fiz a seguinte advertência, que eu repito hoje, é dia 2 de maio. Cuidado para não cair tentando derrubar o Maduro, viu? Eu falo isso porque há loucos no entorno de Bolsonaro que defendem sim a intervenção militar. Que acham que seria o grande momento para mostrar uma nova América Latina, um novo alinhamento do Brasil. O Brasil como uma potência intervencionista para garantir o correto viés dos povos e tal. Os militares sabem que isso é loucura. Ah, mas ele disse ao Datena que o Brasil não tem condição de enfrentar ninguém porque está muito ruim e tal. Ele falou aquilo porque ele não sabia o que dizer na hora. E porque ele estava atacando o PT, porque ele estava acusando o PT
de ter sucateado as Forças Armadas em nome da grande tramóia comunista. O que é esse item 2 aí? Reinaldo, o presidente Jair Bolsonaro afirma que o Brasil irá até o limite do Itamaraty para ajudar no restabelecimento da democracia na Venezuela. Em entrevista à colunista da Band News FM, Mônica Bergamo, publicada no jornal Folha de São Paulo, o presidente disse que tem sido informado a todo momento sobre a situação do país vizinho e diz acreditar que o autoproclamado presidente Juan Guaidó vai conseguir derrubar o ditador Maduro. Novamente, Bolsonaro negou que o Brasil vai intervir militarmente na Venezuela. Isso. E passa a dizer o que diz a Constituição. E livre-se dos malucos, que não são poucos, que estão à sua volta. Pare de dar ouvidos ao Olavo de Carvalho e de condecorá-lo quando ele estimula a abrir crise com os militares. Que daí não sairá nada de bom. Vamos para o item 4. Vamos lá, Vale Bene. A intenção do autoproclamado presidente da Venezuela, Juan Guaidó, de tentar depor nessa semana o ditador Nicolás Maduro foi antecipada a autoridades do governo Bolsonaro em almoço em Brasília na semana passada. Segundo o jornal O Globo, ao todo 16 países sabiam que o líder oposicionista convocaria os militares a abandonar o apoio a Nicolás Maduro. De acordo com o integrante do governo brasileiro, já na sexta-feira, Guaidó dizia que contava com um apoio significativo das Forças Armadas. Além do encontro na semana passada, o assunto foi também tema de uma discussão na viagem do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, para os Estados Unidos na última segunda. Olha, o Brasil está se envolvendo num golpe de Estado. Não importa a qualidade do Maduro aí. Está se envolvendo num golpe de Estado e caiu na conversa desse Guaidó, que primeiro se autoproclama presidente e segundo não entregou aquilo que disse que tinha. O que explica um certo ar de decepção do general Augusto Heleno quando disse, o Maduro está com apoio da cúpula. Acho que não deu. O primeiro a perceber que tinha flopado a coisa, além de mim, foi o general Augusto Heleno. Olha, isso não quer dizer que o Maduro não vá cair. Eu acho que a situação dele está muito difícil. Não tem como a Venezuela melhorar substancialmente. Agora, a verdade, ele tem mais apoio popular do que gostariam os seus opositores. Reconhecer a realidade não significa concordar com ela ou gostar dela. Melhor ainda, porque concordar ou não com a realidade também é relevante. Ela está lá. Não significa gostar dela. Agora, notem, o Brasil, em vez... A linha que o Mourão tinha adotado originalmente, que era inclusive de buscar o diálogo com Maduro para a transição, não para o Maduro ficar, era a linha correta, que inclusive as Forças Armadas brasileiras mantinham interlocução com as Forças Armadas venezuelanas, com o lado não podre das Forças Armadas venezuelanas. Optou-se pela saída Donald Trump, o homem de 70 palavras, o tamanho do vocabulário dele. E o Brasil virou caudatário rabicho da política americana, perdendo a sua condição de líder latino-americano. Aliás, a nossa reputação ruim se espalha. As empresas estão fugindo do patrocínio ao evento que homenageia Bolsonaro.